de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidense. Marocando a História, com Marcos Saldanha. Todo mundo já sabe, né? Sexta-feira, dia de animação, claro, tá vindo aí o final de semana e, claro, muita cultura, muita música. Hoje vai ter literatura aqui no Marocando a História, esse quadro que se preocupa com a cultura, com a história e tudo mais de bom para as nossas mentes. Marcos Saldanha, bom dia. Bom dia, Marcos Saldanha. O que tem aí para a gente marocar hoje? Muito livro maranhense bom, muito livro maranhense que merece e precisa ser lido, precisa voltar para as escolas e precisa voltar para a comunidade. E olha que eu estou falando voltar, isso quer dizer que o livro maranhense já esteve nas escolas, já esteve na comunidade, já esteve no centro do debate. Se a gente pensar no século XIX, que as pessoas faziam fila na porta dos jornais para esperar o novo capítulo que ia ser lançado de um romance, por exemplo, maranhense. Então, se você pensar que vários livros hoje que nós lemos, eles eram publicados em capítulos nos jornais. Então, as pessoas ficavam ansiosas, como são as novelas, né? Sai uma semana um capítulo, outra semana, e o pessoal queria saber, e aquilo mexia com a vida das pessoas. A gente pode pensar, por exemplo, no século XX, de Cazuza, livro do maranhense Viriato Correia, que fez um sucesso enorme de público, contando ali a infância dele no interior do Maranhão, inspirado na infância dele, e esse livro foi usado nas escolas não só do Maranhão, mas do Brasil inteiro. Adalberto, Mayra, tão usado, tão famoso, tão repetido, que o querido Agenor recebeu o apelido de Cazuza. Eu estou falando do cantor Cazuza. Cazuza é Cazuza por causa do livro do Viriato Correia Cazuza. Veja só como o livro maranhense estava dentro da vida das pessoas, né? E a grande questão é o que foi que aconteceu? O que foi que mudou? Aí as pessoas podem dizer assim, mas ali no século XIX, início do século XX, você tinha grandes escritores. Epa, pera lá. Você continua tendo muitos e bons escritores desde sempre no Maranhão. E isso eu digo porque toda semana você tem 1, 2, 3 lançamentos de livro. Ontem, por exemplo, estou falando de ontem, eu nem vou meses atrás. Ontem está aqui o livro do Joaquim de Oliveira Gomes, 3.13.30. Lançado ontem lá na livraria da Meio. Você tem contos, você tem poemas, você tem textos variados, ele que é do Instituto Geográfico lá de Viana. A grande questão é, por que, por exemplo, 3.13.30 não está nas escolas? Por que o pessoal de Viana não lê o Joaquim Gomes? A gente tem o Áureo Mendonça de Viana, que é um escritor que já está no seu quarto livro, ele produz, ele escreve, ele faz crônicas, ele virou o memorialista de Viana. Gente, isso é uma coisa muito bonita. Ali do período da pandemia, ele se descobriu nessa função de memorialista. Ele escreve, ele conversa com as pessoas, ele busca dar memória. A família Mendonça é uma família que faz parte da história de Viana, e ele escreve aqueles antigos moradores, aqueles causos, como isso é importante. Aí o aluno vai para a sala de aula, tem o livro didático, beleza, que é nacional, mas aí vai ler obras, ou vai discutir obras, ou vai de coisas que não tem a ver com a realidade dele. Por que ele não lê? Por que o professor não leva? Por que o município não leva o livro de Joaquim de Oliveira, ou o livro de Áureo Mendonça, ou o livro de Nonato Reis? O Nonato Reis está lançando agora, no final desse mês, mais um romance, mais um livro. Não para, né? Não para, e é muito bom autor. Aí eu fico pensando, e qual é o problema? Por que Nonato Reis ainda não está conhecido do público? Por que Nonato Reis ainda não está na escola? Aí eu preciso contar uma história curiosa. O Itamar Vieira Júnior, ele esteve aqui em São Luís na Feira do Livro e contou para o público que foi lá na palestra dele
acho que ano passado, ano retrasado, uma coisa que ele já tinha contado para mim numa entrevista na TV Bahia, no Giro Nordeste, que é o seguinte, ele falou, olha, Marcos, eu morei em São Luís, eu morei no Barra Mar, porque eu trabalhei ali no INCRA, né? Ele é concursado geógrafo do INCRA, e viajei pelo interior do Maranhão. Aí qual é a grande sacada? Torto Arado, que é um livraço, e que vai virar samba-enredo de escola, sempre falou, Torto Arado é inspirado no interior do Maranhão. A cidade fictícia é o interior da Bahia, ele é baiano. Mas muito do universo de Torto Arado, ele é feito a partir do que eu vi andando pelo interior do Maranhão, porque eu sou geógrafo. Então ele fazia relatórios, ele é descritivo. E aí ele leva isso para o romance. E é uma obra porrada, é fantástica, viaja o mundo todinho. Mas espera lá, só ele? Quer dizer, e se ele tivesse ficado aqui no Maranhão? Eu estou fazendo essas provocações, esses raciocínios, é porque assim, por que tem que ir para fora para a gente dar valor? Para a gente reconhecer. Ó, a carioca Tatiana Salih Levin é uma escritora considerada uma das melhores escritoras, essa nova geração de escritoras e tal, e aí foi na Flip Paraty e tudo, aí contou, o meu romance Paraíso, eu viajei para o Maranhão, para a Ilha dos Lençóis, para me inspirar, e escreve, olha o título, Paraíso. Aqui no Maranhão a gente não conhece essa obra praticamente, mas faz um sucesso do nada fora, quer dizer, aí a pessoa vem do Rio, escreve como se fosse uma validação, e quando o escritor maranhense descreve o nosso paraíso, o nosso leitor não viaja nesse paraíso. Então, olha, André Oliveira vai lançar Maria Firmina, a menina abolicionista, livro lindo, as ilustrações, quer dizer, livro para criança. Quando tu começaste falando sobre educação, sobre a presença disso na escola, né? E já trouxe aqui, coincidentemente, Maria Firmina, logo no topo dos livros, né? Que é uma coisa essencial. Ela era professora educadora. Em Guimarães. Em Guimarães. Ela, de São Luís, passou num concurso e passou a vida toda, praticamente, na vida laboral dela, em Guimarães. Longe do grande centro, do grande foco. Isso é uma coisa extraordinária. E não é menor por causa disso. O mundo está descobrindo. E pelo contrário. Pois é. E aí é que está. Quantos professores estão nos 217 municípios maranhenses produzindo obras, produzindo textos que poderiam ter esse reconhecimento, primeiro, Adalberto e Mário, eu acho, primeiro do próprio município, do seu conterrâneo. Quer dizer, uma coisa é você dizer que um escritor lá de Viana, lá da Baixada, não está sendo lido em São Luís, já é um problema, mas não está sendo lido em Viana, ou um escritor maranhense não está sendo reconhecido no Brasil, mas não está sendo reconhecido no Maranhão. Quer dizer, André Oliveira faz um livro de peso nacional, uma obra linda, não é o primeiro, ela já escreveu sobre João do Vale, né? É bonita também. A ilustração é a coisa mais linda do mundo. Quem está assistindo pelo YouTube, ou vai assistir, tá a capa. Gente, esse trabalho tá lindo, texto, trabalho gráfico, que lindeza, que delicadeza de André. Então, Maria Firmina Úrsula foi relançado segunda-feira, no aniversário de 118 anos da Academia Maranhense de Letras. E aí, olha só, Mayra, na segunda-feira, descobri um autor que eu não conhecia. Maranhense, morou no Rio de Janeiro, a filha dele esteve aqui para relançar Apetrechos de Amor, de Ribamar Galiza. Um romance que se passa no centro de São Luís, ali entre a região do Cemitério do Gavião, ali naquela área, entre o centro histórico ali, ele escrito nos anos 60, dos anos 60, uma obra que autor que eu desconhecia. A Academia Maranhense de Letras relançou, e eu estou descobrindo mesmo que eu ignorava, não conhecia Ribamar Galiza em nada. Fantástico. E aí tem uma obra que eu descobri também, cheio de dicas literárias, Grades e Azulejos, da Maria da Conceição Neves Abud, anos 50, uma obra escrita por uma mulher, ela foi da Academia Maranhense de Letras. Esse romance, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, é
apaixonante, Pelo você fica título aqui, vidrado, né? Pelo título já gostei. Olha, é fantástico. E eu fico pensando, quando eu li esse romance, eu li ainda num trabalho que a Biblioteca Pública faz, Aline, beijo para você, faz um trabalho lindo. Toda sexta-feira a Biblioteca Pública lança uma obra rara digitalizada. Ela digitaliza e disponibiliza um livro raro. Então, quando eu li esse livro, não havia uma versão dela disponível. Eram livros que estavam desaparecidos. A Aline lançou em PDF, colocou lá na internet. E aí eu li o livro, fiquei maluco, deliciosa. Essa dos anos 50, Sal, você tem ideia, né? Ela morou no Rio de Janeiro e escreveu romance, não é só esse, tem outros, né? Mas esse eu sou apaixonado, é muito, nem vou dar spoiler, mas é um romance espetacular, personagens interessantíssimos. Então, primeiro eu li na versão digital, e aí, segunda-feira também, no aniversário da academia, foi relançado esse livro. Vamos acelerar, para dar tudo vamos lá. Vamos lá. Esse aqui, A Virgem da Tapera, é um livro que estava sumido. Eu falei dele aqui já, o João Clímaco Lobato. Ficou 20 anos, uma pesquisadora da Universidade de Coimbra, pesquisando, encontrou em Londres. Esse aqui foi publicado nos jornais da Virgem da Tapera, e agora tem a versão dele em livro, tem na MEI, o primeiro romance gótico, né? Realismo fantástico, né? Tá aí. Bom, aqui eu trouxe o volume 1 e 2. Gente, esse livro é o seguinte, Adalberto, começar a ler, você vai criar um problema para a sua vida, porque você vai ficar viciado. E é um vício maravilhoso, que são os diários de Humberto de Campos. Gente, você lê o diário de Humberto de Campos, ele não teve descanso nem depois que ele morreu, porque depois que ele morreu, ele começa a aparecer psicografado. Existem vários livros atribuídos a Humberto de Campos. Você sabe quem psicografa Humberto de Campos? Chico Xavier. Chico Xavier fica famoso psicografando obras atribuídas a Humberto de Campos. Isso gera um processo, porque a família de Humberto de Campos entra na justiça e fala, bom, então se o livro é de Humberto de Campos, a gente quer os direitos autorais, claro, porque é da família, a gente quer. Isso na década de 40, ali nos anos 50. Então, você está entendendo? Humberto de Campos, maranhense, aqui da Vila de Miritiba, que dá nome ao município de Humberto de Campos, foi lido, adorado. Humberto de Campos foi tão popular, gente, que ele teve uma eleição, na época era cédula, nós estamos em ano eleitoral, Humberto de Campos nem sequer era candidato, teve mais voto do que quem era candidato do Maranhão. Essa aqui é a chamada espontânea? Espontânea, né? Pois é. E aí, na época, o Coelho Neto, também outro grande escritor maranhense, considerado o príncipe dos prosadores, foi da Academia Brasileira de Letras, assim como Humberto. E aí o Humberto era fã do Coelho Neto tinha sido deputado, depois não se reelegeu, aí Humberto de Campos de Andes falou, pois eu vou lá, vou pegar essa vaga de volta, que era sua, Coelho Neto, vou pegar de volta para mim. E Humberto como deputado, né? Foi da academia e como deputado, né? Então, olha só, escritores no centro do debate, do jornalismo, lidos, muito conhecidos, conseguiram se eleger, discutiram política de leitura, de educação, tiveram projetos maravilhosos. E aí o que foi que aconteceu? Com o passar do tempo, as pessoas foram esquecendo de Coelho Neto, foram esquecendo de Humberto de Campos, por exemplo, que foram nomes famosos. Maria da Conceição Neves Abud estava esquecida, Ribamar Galiza estava esquecido, a própria Maria Firmina estava apagada, né? Então, eu estou dando exemplo de escritores antigos, mas escritores atuais. A gente falamos de Donato Reis, tem Bioque Mesito, Antônio Ailton, que são poetas, você tem Vinícius Bogeia, você tem tanta gente que eu tenho até... tem um livro aqui, Zé Ina. Verton. Exatamente. Ina, a Violação do Sagrado, Mário Lincoln. Ele escreve um livro contando aquela história do naufrágio daquele navio aqui o Hyundai, se não me engano, aqui na Baía de São Marcos, né? E todo o sagrado que envolve a construção ali do porto. O Mário Lincoln é um escritor fantástico. Ele é muito lembrado como filho da Flor de Lis, e aí tem essa história.
E é esquecido como um grande escritor. Mora em Curitiba, faz parte de várias academias, mas é um excelente jornalista, um excelente escritor e romancista. Então, assim, se a gente for aqui listar, eu trouxe só alguns exemplos. O primeiro eu não coloquei aqui no vídeo. Tá? Coloca. Esse é de ontem, ó. Fresquinho. 3:30. Chegou ontem, né? Então, que maravilha. Nós temos o universo. Então, existe um movimento para poder fechar, Adalberto? Existe um movimento agora com abaixo-assinado, uma petição, na verdade, para que o livro, 30% pelo menos dos livros maranhenses estejam nas escolas públicas estaduais, que os municípios possam aderir a autores nacionais, que as escolas estaduais, que as escolas particulares possam, né, fazer isso. A gente precisa colocar de volta os nossos autores no centro do debate. Então, precisamos voltar a ler. A gente não precisa da validação nacional para isso, né? Então, Marcos, é isso. A gente está no limite do tempo, mas eu queria aproveitar rapidinho aqui e já sugerir trazer alguma coisa sobre as academias municipais de letras, que são essenciais nesse processo, né, de divulgação, de capilarização, e trazer isso aí e tentar fazer um link. Eu acho que isso merece, com certeza. Já são 65, né? Então vamos falar delas. Perfeito, acatar. Inclusive, eu vou até entrevistar o pessoal da Federação de Academias. De academias. Vamos trazer César aqui Brito também. da Falma. Excelente escolha. Boa. Vamos trazer aqui também. Márcio, muito obrigado. Mais um momento aqui maravilhoso de cultura. Legal, com a gente, né? demais. Muito obrigado. Obrigado, Adalberto. Obrigado, Mário. Aos nossos teleouvintes, um excelente final de semana com muita leitura de obra maranhense. Vocês vão adorar. Presença de Marcos Saldanha. Sexta-feira que vem ele vai estar aqui. Tem mais. Hoje a marocagem foi profunda. Sempre né? E reverberando. Olha, todos os vídeos de comentário de Marcos Saldanha estão lá no YouTube da Rádio Universidade, tá? Só ir lá conferir. Tem o final de semana também. Rapidinho, só para a gente finalizar. A história da maçonaria no Maranhão, História em Debate, sábado, 10h30. Espero vocês lá. Rádio Tibira. Essa é a agenda da marocagem. A gente volta daqui a pouquinho com mais Jornal Rádio Universidade. Valeu. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome.